Paulinha, vamos lá, vamos reacender essa discussão aqui que a gente travou ontem aqui e já travou no programa várias vezes no Morning Show sobre essa igualdade, a questão da igualdade de gênero ou a desigualdade de gênero, né, no mercado de trabalho, um assunto que sempre gera polêmica. Paulinha, a diretora, como eu disse na manchete aqui, geral do FMI, foi bem incisiva ao falar do tema nessa terça-feira, né? Pois é, a búlgara Kristalina Georgieva, ela participou aí dessa reunião anual do Fundo Monetário Internacional com o painel Mulheres, Trabalho e Liderança. E ali ela fez esse discurso bastante forte sobre igualdade de gênero e firmou um compromisso dela de fazer isso já no FMI, entendeu? Já instaurar ali com ações e não esperar que medidas sejam tomadas em outras instâncias. Ela falou bastante disso, da nossa ação, do que a gente pode fazer de fato para chegar nessa questão da igualdade de gênero. Ela trouxe um número de dentro do FMI, né? No FMI somos 25% de mulheres nas posições mais altas. Acham que é como deveria ser? Ela provocou as pessoas. E aí ela ainda foi lá e pôs mais o dedo na ferida e disse: estou perguntando aos homens. Ela mesma admitiu que, como muitas da geração dela, por muito tempo ela não acreditou em advogar por igualdade de gênero e que daí ela veio a perceber que tomar essa atitude acabaria mantendo as mulheres para trás, porque a gente ainda não está num ponto, de ser gender blind, que ela cita essa expressão, que é tipo, não olhar para essa questão do gênero. E aí ela entra na questão das mulheres recebendo tratamento diferente, né, mesmo exercendo a mesma posição. Ela citou o caso dela em particular, diz que ela só foi brigar por um reajuste salarial quando realmente ela chegou no topo ali da profissão dela, e que em várias situações de contratação ela percebia também como as mulheres se colocam em uma posição inferior. Então, por exemplo, ela estava entrevistando um homem e uma mulher para um trabalho. Ambos tinham 50% das aptidões para servir aquele trabalho, os dois, o homem e a mulher. Então, na entrevista, a mulher dizia assim: eu não sei se eu estou apta a esse trabalho, porque eu só entrego 50% do que você precisa. E o homem já dizia: eu sou apto, eu entrego 50% e essa minha personalidade e tal. Então, o homem se sentindo capaz e a mulher não se sentindo capaz. E aí ela até dizia: mulheres não aceitem trabalhar por salários menores que homens quando exercendo a mesma tarefa, né? Então, tipo, ela fez esse pedido para as mulheres. Ela também fez... se dirigiu, digamos assim, para os homens, querendo dizer, até as pessoas deram um pouco de risada e tal, mas chamando eles para uma parceria, no sentido de dizer: vocês têm que ser as nossas almas gêmeas e tal, mas não deixarem de ser homens. Se, por exemplo, tem uma mala pesada, se ofereçam para ajudar, sabe? Tá pesada, quer uma ajuda? Tipo, não precisa sair ali da posição da masculinidade. Mas ela também trouxe vários dados de uma pesquisa feita pelo FMI, que mostra que as mulheres têm aquela carga de trabalho não remunerado, que são os trabalhos da casa, basicamente, né? Então, também relacionado aos filhos e tal. Então, que a média é de 2 horas e tanto ali a mais, a média mundial, e para cada país tem as diferenças mais ou menos exacerbadas. Então, para países, por exemplo, no Paquistão é 1000% a diferença. Né, as mulheres fazem 1000% a mais de horas de trabalhos não remunerados do que os homens. No Japão, 380%. Então, assim, é cultural, né? A gente percebe que culturalmente as mulheres têm esse desempenho do trabalho invisível, né? Que também muito se fala, e que não é remunerado. E que se isso fosse alterado, se dividisse isso mais entre homens e mulheres, na verdade haveria um ganho no PIB, tipo 4% do PIB, aumento de 4% do PIB, se essas funções não remuneradas fossem melhores divididas e as mulheres estivessem mais aptas a estar no mercado de trabalho por mais tempo, por exemplo. Eles citam ali diversas questões, desde a ajuda governamental, eles falam de saneamento básico, transporte e tal, né? Se houvesse mais implemento disso, também facilitaria para as mulheres estarem mais presentes no mercado de trabalho. Ela fez disso uma jornada dela, ela quer implementar no FMI, ela incentiva para que todo mundo faça isso individualmente, independente de ações, mas ela também falou de cotas, né, que é uma coisa bastante polêmica, cotas para as mulheres. Ela diz que não é o ideal, mas que, de certa forma, é alguma coisa que poderia adiantar essa equidade
nos cargos de chefia e tal. Seria um caminho para chegar, de repente, ela acredita, ela numa fala, não é o ideal, mas não seria, é o ideal, mas seria o caminho. Para acelerar isso de alguma forma. Beleza, o debate está aberto aí. O que vocês pensam a respeito? Quem começa? Eu acho, sinceramente, que é muito fácil a gente dizer, não aceite determinado salário, quando quem diz isso está em países de primeiro mundo, na verdade. A gente vive num país que está em situação de desemprego gritante, as pessoas vão com o que tem. Infelizmente, eu super entendo de onde vem. Eu sou totalmente a favor da equidade de gênero, acho mesmo que tem que se marcar uma posição muito forte em cima disso. Muita gente acha que a equidade de gênero e salarial, no caso, ela passa por questões como mérito também, mas elas esquecem que quem tem que ter salários equiparados normalmente exerce a mesma função, com a mesma experiência. Isso não significa, por exemplo, que todas as mulheres terão que ganhar igual a todos os homens em funções diferentes. Então é importante destacar que a paridade de salários ela tem que acontecer com experiência e salários semelhantes, o que também faz com que mulheres com mais experiência ou outros cargos ganhem mais do que homens, assim. Perfeito. É importante destacar isso. Isso que você está dizendo não está no discurso dela, quando diz que o homem tem uma maneira de se posicionar. A mulher, digamos, pelo que eu entendi do que Paulinha trouxe do discurso dela, a mulher seria mais honesta, digamos assim, com relação Acho que não é à uma sua questão capacidade. de honestidade, E o homem... é uma questão de desvalorização mesmo. E aí, é óbvio que a gente não pode generalizar. Acho que tem mulheres muito ambiciosas. Bom, ela conseguiu um cargo de chefia. Ela até diz assim, eu trabalhei mais duro do que qualquer homem só para ser igual. Por trabalhar mais e trabalhar mais duro, eu fui mais longe do que eles. Eu acho isso aqui um pouco controverso, então você não foi igual, você foi melhor do que eles. É verdade, mas para ser considerada igual, ela teve que ser melhor. Mas ela é uma exceção, né? Ela é a Sim. segunda mulher a chegar nesse cargo, são 25% de mulheres. Então, assim, quando a gente trabalha com exceção, a gente trabalha, por exemplo, tem mulheres que são muito ambiciosas, que são duras na negociação, que conseguem salários melhores. Eu acho que tem essas mulheres. Sim. Mas quando a gente fala de maioria, de pesquisas, desses números, a gente vê que realmente são casos de exceção. Só para fechar rapidinho, só para fechar o que eu estava pensando aqui, eu acho que a gente tem que começar a treinar o nosso olhar. Tem algo de errado quando a gente se frequenta ambientes de trabalho e eles são dominados só por homens, tem poucas mulheres neles. Tem algo de errado quando a gente se frequenta, sei lá, ambientes públicos, restaurantes, shoppings, e tem poucas mulheres ou poucos negros entre eles. A gente tem que começar a treinar o nosso olhar para diversidades, assim, para perceber que determinados ambientes são dominados por determinadas pessoas. Alguns ambientes também são dominados por mulheres. E é justamente esse o ponto que eu queria chegar. Mas o que eu tô falando publicamente. E aí, eu acho que é isso. Acho que não tem mais Renata, você acha que essa visão do Fefito poderia trazer essa observação mais acurada? Poderia trazer uma igualdade para a gente? Na realidade, assim, existe igualdade, existe equidade, né? Então, considerando que homens e mulheres já são, por natureza, pessoas diferentes, claro que você pode ser uma mulher bem-sucedida no mercado majoritariamente masculino. É o meu caso, por exemplo, que estou no mercado financeiro. A gente talvez observando intelectualmente, você está dizendo. Não intelectualmente necessariamente, porque você pode ter uma ótima bagagem intelectual, porém você não vai ter não vai ser bem sucedida numa área majoritariamente masculina. E existem algumas explicações biológicas em relação a isso e até alguns estudos da Harvard que falam que as mulheres elas começam a carreira um pouco mais tarde, elas têm jornadas menores, elas dominam algumas áreas, por exemplo, áreas de saúde, áreas de cuidado, de carinho, etc., que tem uma remuneração menor. E não é porque a remuneração é menor porque o trabalho não importa, mas porque o mercado regulou que aquela profissão, por exemplo, de nutricionista ou de enfermeira vai ganhar menos do que, por exemplo, o engenheiro espacial. Onde que a gente quer chegar? Num mundo que a gente tenha mais mulheres migrando para essas carreiras com mais salário, com valores maiores de salário. Só que isso não é um movimento que você consegue fazer de uma maneira não orgânica, que você simplesmente vai dizer assim, olha gente, vamos colocar aí uma cota para engenheiras espaciais. Isso tem que partir dela, essa necessidade, essa vontade de ir atrás disso. E os números que eu queria chegar é o seguinte... tem um estudo feito por deixa eu ver o nome aqui
chama Korn Ferry, que é uma empresa americana que comparou salários por gênero em 777 companhias americanas com 1,3 milhão de empregados no total. A comparação geral mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres, no geral, é de 17%. Só que quando homens e mulheres são comparados no mesmo nível de emprego em empresas diferentes, a diferença ainda é de 7%, porém na mesma empresa ela cai para menos de 1%. Então existe uma pequena diferença não explicada por diferença de produtividade, mas ela é muito menor do que é falado. E uma coisa que não é falada normalmente é essa questão da opção que a mulher faz. Quando a Paulinha fala, por exemplo, que a mulher tem uma jornada dupla porque ela tem filhos, então ela tem o trabalho de casa e os homens às vezes não dividem, etc. Tudo isso tem que ser combinado da mulher com o homem, e se ela decidir ter filhos, por exemplo, e por isso ela vai acabar diminuindo um pouquinho a carreira dela, ou vai trabalhar um pouco menos, enfim, tem mulheres que se planejam para isso e conseguem fazer isso tudo, e que tudo querem, numa né? boa, né? E que querem fazer exatamente. Eu acho que a gente tem que respeitar a posição dessas mulheres. E aí entra na questão da cota, que eu sou totalmente contra, porque de nenhuma maneira isso, na minha opinião, é um caminho, porque não funciona. E isso, inclusive, tem a ver com o que a gente vai falar, acho que mais tarde, sobre, por exemplo, as candidaturas laranjas aí do PSL, que acabou acontecendo também, óbvio que isso não é uma justificativa, mas porque existe 30% para cotas de mulheres entrarem na política. Só que você não consegue fazer as mulheres se interessarem por política, por engenharia espacial, por mercado financeiro, etc., simplesmente porque você vai colocar uma cota e vai ter que fazer com que elas preencham essa cota. Tá bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mas como mudar esse modus operandi da organização social nos países ricos, como você está colocando, e aqui no nosso caso do Brasil? Porque a nossa sociedade é inegavelmente paternalista. Esse olhar, digamos, do homem para com os negócios, ele tende a favorecer, por uma questão aí de organização, não por uma questão de incapacidade da mulher, ao ser masculino, nas posições chave das empresas. O que fazer diante dessa percepção de que o mundo realmente, até agora, até esse momento, favoreceu de alguma forma os homens? Porque quando você dá o exemplo das astronautas, da NASA, eu não acho que é por falta de astronautas mulheres, que elas são em menor número. Talvez elas sejam em menor número por outras questões, inclusive essas que você está colocando como argumento. Como mudar isso? Como transformar isso numa coisa igualitária entre os gêneros, né, e as funções-chave, tanto no mercado privado como nas questões das organizações dos países no mundo? Bom, em primeiro lugar, assim, falando um pouco da minha experiência em relação ao mercado financeiro, como eu falei, 16 anos, sempre no nosso caso, eu nunca senti nenhum tipo de diferenciação. Lógico que existe machismo, existe a gente que duvida da sua capacidade, e isso também vem de boa parte das mulheres, não só dos homens, mas você consegue fazer ter um bom resultado ou mudar essa percepção, inclusive chegar em muito mais longe quando você entrega bons resultados. Então eu sempre falo o seguinte: se você tivesse o tempo todo se preocupando que você é mulher e como que as pessoas vão olhar você, ou se você vai fazer algum trabalho e as pessoas vão ter algum tipo de preconceito com você, faça apenas o seu trabalho, não foque nesse tipo de coisa, porque se você faz o seu trabalho e você tem foco no resultado, as coisas vão vir para você. Agora, sobre como fazer para as mulheres se interessarem mais por profissões que pagam mais ou que são hoje majoritariamente dominadas por homens, isso está dentro de uma questão cultural, de educação, de mudar um pouquinho como a gente fala sobre isso na escola, principalmente aqui no terceiro mundo, que a gente ainda tem uma educação péssima, e isso é para homens e para mulheres. Mas aonde eu queria chegar, Edgar, é o seguinte: não tem como você, mesmo através de educação e de campanhas, etc., fazer com que as mulheres, todas as mulheres, se interessem por carreiras que paguem mais ou que tenham mais necessidade de elas estarem lá o tempo todo, porque justamente tem mulheres que querem uma carreira com uma jornada de trabalho menor, tem mulheres que são aviões, que tem, como essa diretora mesmo falou, eu trabalhei muito, cheguei aqui, é uma das poucas que conseguiu chegar nessa posição. Sim. Então, mulheres que querem chegar nessas posições, conseguem, mas será que todas as mulheres querem chegar nessa posição e todas elas estão dentro de mercados que têm capacidade de pagar isso? Então, eu sempre levo em consideração o mercado da moda, por exemplo, que a gente fala sempre do futebol, da Marta, que quer falar sempre sobre o salário, que é menor do que o Neymar, mas assim, o mercado é muito claro. Por que o Neymar ganha mais do que a Marta? Porque a Marta é pior do que o Neymar? Não, pelo contrário, acho que ela é até melhor em resultados. Até hoje ela ganhou mais resultados. É que você põe na frente o mercado, né? Não, mas não é que eu ponho na frente. O mercado, ele acaba regulando isso de uma maneira natural. Por quê?
quem que vai dizer quem deve ganhar mais? É a pessoa que traz mais resultado. Então, se o Neymar, ele traz mais resultado de entendo o seu patrocínio, ponto. Sim. ele traz mais resultado de bilheteria... Como negócio, gera mais dinheiro. Ele vai gerar mais dinheiro. Sim. Ah, mas puxa, como a gente vai fazer pra Marta ganhar igual o Neymar? Sim. Ou as pessoas vão ter que assistir mais futebol feminino, Feminino, certo? exato. Então, as emissoras... Parece lógico. As emissoras, elas só vão colocar mais futebol feminino, etc., se aquilo também estiver dando lucro. Então, assim, o papel da população, nós mulheres, a gente quer elevar as mulheres no futebol, a gente tem que assistir futebol feminino. Quantas de nós assistimos futebol feminino? Eu acho muito chato, na realidade, qualquer futebol. Então, eu não sou dentro dessa estatística. Eu acho que a gente O caminho, a gente almeja chegar no mesmo lugar, me parece, nessa No final discussão da- aqui. não, no final o das caminho contas, só que é diferente, É tudo né? sobre diálogo, mas eu também acho que a gente tem que enxergar fora da bolha, porque existem mulheres que têm a mesma competência e o mesmo cargo que alguns homens e não têm a oportunidade de exercer com competência esses cargos. Talvez porque algum tipo de chefe passe para o homem a maior parte dos trabalhos, não confie nas mulheres apenas por serem mulheres. A gente não pode negar que a gente ainda vive num país muito machista. Isso é conjectura. Na verdade, só queria completar aqui no final das contas, dizendo que eu também acho que as cotas não são um caminho ideal, mas são um caminho necessário. Possível, o caminho possível, Eu você acho acha? que tem que ter cota para tudo que tem injustiça nesse país, porque é só reparando historicamente que a gente olha para frente. Eu discordo veementemente do Fefito, porque não adianta a gente colocar uma coisa que parece funcionar no papel que não funciona na prática. Então, isso aconteceu, por exemplo, Mas tem funcionado na prática nas universidades. Olha a quantidade de pessoas de baixa renda que teve acesso ao ensino Tudo bem, Deixa eu fazer uma mas pergunta, quando você Renata. fala de cota por baixa renda, é uma situação um pouco diferente de quando você fala de cota por minoria ou porque não representatividade. É diferente, porque, na minha opinião, cota por baixa renda numa universidade, por exemplo, eu acho que é super válido, desde que essa pessoa tenha tido uma formação, porque hoje, na realidade, a universidade pública, ela absorve muito mais ricos do que pobres, justamente porque a formação dos ricos permite que ele entre numa universidade pública. Mas essa é a questão. O recorte racial também é um recorte econômico. Não, mas então, aí que tá. Não adianta você formar, simplesmente pegar essas pessoas que não tiveram uma formação necessária, e aí envolve brancos, negros, índios, mulheres, homens, gays, trans e todo mundo, tá todo mundo envolvido nisso aí, porque a gente tem uma pobreza muito grande no país. Então eu não acho que é um caminho válido. E aí, indo para a questão da cota das mulheres, teve um projeto de lei, que foi, eu não lembro agora em qual estado que foi, mas era em relação a motoristas de aplicativo. Queriam colocar também 30% de mulheres no mínimo para motoristas de aplicativo. Só que o que acontece na prática? É aí que eu falo que realidade é diferente do que está no papel. O papel às vezes pode ser muito legal, a intenção pode ser maravilhosa, mas não necessariamente ela funciona. O que acontecia? Como muitas mulheres não têm interesse em ser motoristas de aplicativo, se você não tem aquele mínimo de 30% para cumprir com a lei, você tem que despedir homens, você tem que deixar de contratar homens, então você causa desemprego. Então, tudo isso tem que ser analisado de uma conjectura muito mais ampla do que simplesmente uma reparação por qualquer dano histórico. Eu entendo a sua preocupação em relação a isso, mas a gente tem que falar mais sobre realidade. E sabe que teve também de bem legal que essa diretora da FMI ela explicou com dados, né, que pesquisas mostram que as empresas são mais lucrativas com mulheres no comando e que também governos são menos corruptos com participação de mulheres na administração. Então, eu acho que esse tipo de dado que traz algum resultado, que mostra que pode mexer com o seu lucro, que a diversidade pode trazer alguma coisa de importante para a sua empresa, talvez mobilize mais o empresário do que qualquer tese humanista. Acho que se a gente está falando de mercado, se você Quando disser mexe na grana. ter mais mulher aqui vai fazer a sua empresa mais rentável, talvez traga mais resultado. Infelizmente, Ed. Eu só queria fechar rapidinho. Uma linha, Fefito, muito vai. rápido. As cotas raciais nesse país têm funcionado e a gente vê pela quantidade de pessoas que fazem universidades e são premiadas. Eu acho que a gente tem que também parar para pensar nisso. E eu acho que a gente também tem que se livrar dessa ironia de achar que dar acesso a algumas pessoas é fazerem outras pessoas perderem acesso. As Mas maiorias não é ironia, continuaram... é realidade. Isso acontece. Mas, Fefito. Renata, isso era o que as pessoas diziam quando a abolição da escravatura Não tem nada a ver aconteceu e com a negros abolição. ingressaram no Não, mercado a gente de trabalho. tá Então, falando porque de brancos lógica trabalharam matemática, menos. a gente não tá falando de Mas a gente negros está e falando brancos. de lógica matemática. Não. Se mais negros tiveram acesso ao mercado de trabalho, menos brancos tiveram. Não, mas Tanto. eu não falei Então, isso. não, eu não tô foi falando, isso eu tô te falando. falando Eu tô sobre um eu tô caso traçando o mesmo real. paralelo. Não, não é o mesmo paralelo. É o mesmo Deixa eu te paralelo. fazer uma não pergunta, é. peraí, porque essa discussão tá difícil da gente chegar num ponto de Não fechamento iremos. aqui. Não iremos. Não iremos, mas você fala em chegar-se a uma situação em que haja um
amadurecimento na sociedade como um todo, para que essa equanimidade aconteça naturalmente. As cotas, você embora reconheça que a importância das cotas na questão social, do ingresso às universidades, você não pensa da mesma forma para o mercado privado, né? Das empresas, enfim, das qualificações e tal. Mas você não acha que as cotas também são um caminho para se chegar a esse amadurecimento? Para que as pessoas reflitam a respeito dessas disparidades de mercado, ou por questões sociais, ou mesmo de interesse, como você coloca ali? Não, por que as mulheres não se interessam Edgar, porque não adianta, por exemplo, se você colocar uma cota hoje aqui que tem que ter 40% de mulheres na Jovem Pan, eu não sei qual que é o número hoje, tá? Mas, chutando, tem que ter 40% de mulheres na Jovem Pan. Não é porque você colocou esse número que magicamente mulheres vão se interessar mais por trabalhar na Jovem Pan, seja por qualquer motivo que seja. Então, se você colocar essa lei, supondo que o Tutinha tem que pagar uma multa se ele descumpriu, que é o que acontece na prática nos cargos públicos. Mas esse exemplo é ruim, Renata, porque ruim porque tem é um o que monte de acontece. jornalista querendo trabalhar. Acho que a gente formaria um ótimo time com jornalistas que estão tá aí bom, esperando então não é por, na Jovem por um Pan, eu já falei emprego. do aplicativo, independentemente Sim. do exemplo. Se você tem uma obrigatoriedade de ter um número X de pessoas, seja porque ela é mulher, ou porque ela é negro, ou porque é gay, ou por qualquer motivo que seja, porque tem a unha preta, não importa. Essa não vai fazer com que essa pessoa com essa característica necessariamente crie a vontade de trabalhar naquele lugar, de ir para aquele lugar e etc. Se há necessidade de cota, demanda, né? Em Na tese. prática, de novo, falando de realidade, a intenção pode ser muito legal. Pô, quero trabalhar com mais mulheres, quero ter mais representatividade, quero ter mais diversidade, mas a prática, o que acontece é desemprego do outro lado. Se você não consegue cumprir, não é que você não cumpriu, porque você não quis É o que o contratar. Fefi tá falando que não, É né? porque quer não dizer, dá, É não, só dar acesso, gente. A mas balança tem se equilibra. acesso, tem Ó, acesso. vamos